Nesta aula vamos aprender sobre struct na linguagem Go. Vamos aprender sobre esse novo tipo de dados chamado estrutura, em inglês struct, tá? Então, para que usar struct? Vamos supor que a gente tem um jogo, esse jogo é de duas dimensões, tá? Então o jogador tem uma certa posição. Queremos armazenar a posição do jogador ah, no, no X e no Y, né? Então, a posição X do jogador, a gente poderia fazer uma variável. Variável X de tipo int, por exemplo, e o jogador estaria na posição 40, tá? Na horizontal. Também tem a posição na vertical, vamos falar o valor variável X de tipo int, vamos dizer que está 67 na vertical. Agora, temos duas variáveis separadas. Vamos imprimir o valor aqui. Eu vou usar printf, na verdade, tá? Para poder usar o percentual d, que é decimal, y, percentual d, e vou usar x corresponde a esse primeiro percentual d, e y é esse segundo porcento d, tá? Vamos salvar, go run struct.go. Obviamente eu esqueci do /n para poder quebrar a linha. Pronto. Então, essa é a posição do jogador do jogo que a gente está fazendo, por exemplo, 40 e 67. Mas a posição está em duas variáveis diferentes. Seria legal se a gente pudesse encapsular esses dois valores em uma só entidade. Para isso, a gente pode fazer o seguinte, criar um struct, tá? Então, como é que cria um struct? Vamos aqui. Então, a gente faz o seguinte, fala type, tá? E o nome desse novo tipo, né? Nesse caso, eu vou falar posição, tá? E tem que seguido de struct, tá? Então, você vai dizer type, nome desse novo tipo, que vai ser um struct. Agora, tem que dizer, tem que descrever os atributos dessa struct. Nesse caso, tem a posição x e a posição y. Então, eu vou dizer x, tá? Valor int. Vou dizer y, de valor int, tá bom? Agora, com isso, a gente tem uma só entidade chamada posição, que tem encapsulado o valor de x e de y, tá? Então, se eu remover isso aqui, 40, 67, e eu pôr aqui no print, ln, uma posição dessa maneira aqui, agora 40 e 67, se eu me lembro. Então, vamos ver o que acontece. Então, a gente imprime essa struct de posição. Isso aqui é um struct literal que eu estou fazendo. E o que é que isso está fazendo? Ele vai criar uma struct posição e o valor do x será 40 e o valor do y será 67, tudo respectivamente, tá? O primeiro é esse aqui e o segundo é o y, nessa ordem aqui, tá? Agora, como é que a gente faz para poder modificar uma struct? Vamos pegar esse cara aqui, tá? Vou recortar e vou criar uma variável. Vou chamar essa variável de POS. E vou colar aquele valor. Então, vou atribuir essa struct literal a essa variável POS. E eu esqueci os dois pontos, tá? Dois pontos igual. Agora, para poder modificar o x, deixa eu dar o println do POS e ver se não deu problema. Tá tudo certo ainda. Então, vamos fazer o seguinte. Quero modificar o valor de y para 51, tá? Então, você vai fazer o seguinte. É só dizer o nome do variável, ponto, tá? E o nome do atributo, nesse caso o y, né? E põe o valor aqui igual o valor, 51. Olha o que vai acontecer quando a gente der o println do pos.
Agora, note que o y virou 51 em vez de 67. Então, é assim que a gente modifica uma struct, tá? É só dizer a variável que armazena struct, ponto, tá? Ponto, o nome do atributo, tá? Nome do campo dessa struct. Nesse caso, tem dois campos, o x e o y. Então, eu atribuí, né, reatribuí, o y mudou para 51. Tá? Se quisesse mudar o x, é só mudar aqui. Então, o x seria 51 nesse caso, e o y permaneceria 67. Tá? Revertir para y. Agora, se você quiser só imprimir o valor de um dos campos dessa struct, é só fazer a mesma coisa que você fez aqui. Você fala POS, por exemplo, se eu quiser mostrar o valor só do x, eu falo POS.x e ele vai imprimir o valor x desse POS aqui, que nesse caso será 40. Vamos ver. Então, imprimiu 40, como a gente já esperava. Tá bom? Então, essa é uma introdução a struct na linguagem Go. Aprendemos a definir um novo tipo de dados chamado struct, tá? A gente fez a posição para poder encapsular as posições x e y de um certo jogador em um jogo de duas dimensões. Então, é só falar type seguido do nome desse novo tipo, seguido de struct. Aí, entre os chaves, você põe, nesse caso, em cada linha, o nome, né, da primeira variável encapsulada, o primeiro campo, x, de tipo int, nesse caso. Depois o segundo campo, y, tipo int, nesse caso. Para poder fazer uma struct literal, é só dizer o nome da struct, seguido de abre chaves, e entre as chaves, em uma lista separada por uma vírgula, você põe os valores correspondentes a cada campo em ordem, tá? Respectivamente. Nesse caso, o x será o primeiro e o y será o segundo. Você pode armazenar isso na variável e se quiser modificar essa struct, você pode modificar o valor de cada atributo usando ponto e o nome desse campo. Nesse caso, poderia ser x ou poderia ser o y, para você modificar. Agora, para poder imprimir o valor de certos campos de uma struct, é só dizer o nome da variável, ponto, o nome do campo. Nesse caso, poderia ser pos.x ou pos.y, tá? E ele irá imprimir o valor desse campo. Tá bom? Então, por essa aula é só e até a próxima.